Estamos na sede do Colégio Registral e eu vou conversar agora com o Dr. Edson Ferreira Espíndola, que é presidente do Sindreges, o Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, uma das entidades que está aqui, nesta sede tão bonita, tão moderna. Vamos conversar sobre muitas coisas e, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande receber, doutor Edson. O prazer é nosso, Rejane. É muita alegria, muita satisfação recebê-los aqui. O Momento Jurídico tem feito um trabalho espetacular aqui junto às entidades e imagino, tem conhecimento que fora também, que eu quero parabenizar a equipe do Momento Jurídico, que na realidade é tu, né, Rejane, e o Rogério. E o Ricardo. E o Ricardo. Parabéns a vocês, tá bem? Tá bom, muito obrigada. Mas, doutor Edson, nos fale agora sobre o acordo que foi estabelecido entre o Sindreges e a Corregedoria Geral da Justiça para a implantação da certidão eletrônica, tão importante nos tempos modernos. Muito bem, muito boa pergunta essa, Rejane, porque tu sabe, né, nós estamos vindo num congresso, um congresso nacional que houve no dia 5 de abril lá no Rio de Janeiro, a respeito do registro civil, e essa é a meta principal da ARPEM Nacional, né, que é a associação que congrega todos os registradores civis no Brasil, e a meta principal hoje é efetivar em todos os estados da federação a certidão eletrônica. A certidão eletrônica já está funcionando no estado de São Paulo, foi o pioneiro na implantação, e agora deve dar aí seguimento em outros estados. Nós viemos desse congresso com esse objetivo muito firme, né, focado nesse objetivo de implantar aqui no Rio Grande do Sul. Então aí vem a resposta à tua pergunta. Ao chegar aqui nós já tínhamos pré-agendado um contato com a Corregedoria, mais especificamente a doutora Débora e o doutor Sanhudo, né? Fizemos uma reunião, a diretoria do Sindreges com a Corregedoria, e já estabelecemos uma meta. Ficou acordado, né? Registrado, que tem uma ata, né, nessa reunião, que vamos ter, a partir de agosto, finalmente a certidão eletrônica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou acompanhando os outros estados e, assim, meio que com um espírito de disputa, né? Porque queremos ser pelo menos o segundo. Rio Grande do Sul sempre inovando, não é? Sempre em primeiro lugar queremos. Pena que não deu para ser o primeiro, mas perdemos para São Paulo, mas pelo menos queremos ser o segundo. Eu acho que fica bem. Então, acredito que outros não vão inaugurar a certidão eletrônica antes de agosto. Provavelmente seremos o segundo. E esse trabalho, essa meta é muito importante para o cidadão, para o usuário do registro civil, aquela pessoa que precisa a certidão de nascimento, de óbito, de casamento. Vai facilitar muito. Por exemplo, como é que funciona? Vou te dar um exemplo. Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Como que vai funcionar a certidão eletrônica? Por exemplo, a pessoa nasceu lá em Uruguaiana, mora hoje em Porto Alegre, então ela precisa de uma certidão de nascimento, vamos dar como exemplo a certidão de nascimento. Ela vem num cartório de registro civil lá aqui em Porto Alegre, né, vai até o cartório e faz o pedido, fornece os dados, e então ali se processa naquele cartório a emissão dessa certidão. A pessoa já sai com a certidão do nascimento numa outra cidade. Maravilha. Vai ser implantado quando? Em agosto? Aqui no Rio Grande do Sul nós estabelecemos uma meta, então, né? Fizemos essa proposição e a Corregedoria nos está dando um grande apoio. E então ficou estabelecido para agosto desse ano. Ok, estaremos então presentes para passar para todos os nossos telespectadores, não é? Esta ferramenta tão necessária e tão moderna. Mas então agora vamos falar a respeito do congresso, né? Que tu participaste no Rio de Janeiro,
que o tema foi Registro Civil, a cidadania começa aqui. Quais os assuntos mais importantes que foram tratados e de interesse, né, dos registradores civis e também para a sociedade em geral? Claro, Rejane, mas eu volto um pouquinho para dizer o seguinte: o assunto mais importante no CONARCE, que é o Congresso Nacional do Registro Civil 2014, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, foi a questão da certidão eletrônica. Sim, foi o tema principal, então. O tema principal, é o objetivo principal de todos os estados, é a implantação da certidão eletrônica. Até porque o governo federal está muito interessado nisso. Participou o governo federal desse evento, o INSS, eles precisam dos dados para efeito dos óbitos, então o governo federal está dando um apoio nesse sentido também. E a partir disso, tivemos outros assuntos bem importantes, né? Um que toca a questão aqui do estado do Rio Grande do Sul, que muito nos envaidece, é com relação à extensão do serviço do CRVA, que funciona só aqui no Rio Grande do Sul, o registro dos veículos, e expandindo esse serviço para outros estados da federação. Há um interesse da ARPEM Nacional em levar esse serviço para outros estados pela questão do suprimento das gratuidades, né, que impõem-se ao registro civil. E, enfim, esse serviço está, vamos dizer assim, trazendo bons números para o DETRAN também. Então, há um interesse do governo. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos tendo o apoio do secretário de Estado, o doutor Alessandro Barcelos. Ele foi presidente do DETRAN, então ele já esteve lá em Brasília, no Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, etc., levando o apoio, né, nesse sentido, para implantar o CRVA em outros estados. Isso foi tratado no Congresso. Neste assunto, o Rio Grande do Sul é pioneiro. Nesse assunto, o Rio Grande do Sul é pioneiro. E foi tratado, foi um tema que foi tratado lá no Congresso. Então, existe uma movimentação política e um objetivo de se levar, pelo menos, se não em todos, mas pelo menos em alguns estados da federação. Além disso, um outro assunto importante, mais é na questão, vamos dizer assim, de interpretação, um pensamento jurídico, no qual tem por trás um professor estudioso dessa área, que é o Dr. Cristiano Cassetari, lá de São Paulo. Editou um livro agora há pouco. Aliás, o lançamento, eu acho que foi lá no Congresso. E, enfim, é um assunto da questão que trata da questão da proteção da criança, né, da nossa criança, que deve ser bem cuidada, bem tratada. E com relação a isto, o Dr. Cristiano Cassetari é um estudioso da tese da parentalidade e da multiparentalidade, que na realidade é uma questão, um pensamento, uma interpretação jurídica voltada, né, para a questão da afetividade da criança. Sim. Né? Ou seja, essa parentalidade, multiparentalidade que ele desenvolveu, essa teoria e esse nome, essa nomenclatura, na realidade nada mais é do que a colocação do sobrenome. Por exemplo, a multiparentalidade, vamos dizer, a criança, para dar um exemplo, um pai, ela usaria o sobrenome do pai biológico, né? E do pai afetivo, aquele que está criando, que está cuidando, que está adotando a criança. Então, ela usaria os dois sobrenomes. Se ela quiser. A questão ainda é um estudo, né? E depende, claro, de uma determinação, interpretação dos juízes, do Poder Judiciário, porque não tem uma norma legal. Então, são questões que estão sendo debatidas no âmbito do Poder Judiciário.
Ótimo. Bastante inovações, então, né? Foram debatidas, melhorias para os registradores civis também neste congresso. Exatamente. Foi um congresso bem importante, né? Com uma participação massiva dos registradores civis e de outros segmentos jurídicos. Um grande sucesso lá no Rio de Janeiro, no qual foram discutidos vários temas da área dos registros públicos, especificamente do registro civil, e no qual entre os quais, digo melhor, esses 4 temas foram assim considerados mais importantes, né? Certidão eletrônica, implantação de CRVAs em outros estados, a questão da parentalidade, da multiparentalidade, a questão da criança, né, da afetividade da nossa criança, e foi muito importante também no primeiro dia esse workshop que houve entre todos os líderes, né, os presidentes das entidades estaduais de todo o Brasil, no qual foram debatidas as diferenças da nossa realidade, porque a nossa realidade é muito diferente, né, realmente. Estado para estado. Muda bastante, não? Então, o objetivo desse workshop foi, primeiramente, ouvir as diferenças e concluir com um trabalho das entidades aí no sentido de haver, vamos dizer assim, uma diminuição dessas diferenças e aproximar mais a atuação dos registradores civis em todo o Brasil. Doutor Edson, foi uma satisfação muito grande estar aqui para conversarmos. Outras vezes viremos, não é? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade, Rejane, e mais uma vez eu quero agradecer também ao Momento Jurídico, que é um veículo de comunicação muito importante, no qual nós podemos aqui mostrar, né, demonstrar e explicar para toda a sociedade gaúcha o que estamos fazendo em prol do registro civil aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.